E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem quais são as fases da história natural da doença? Então a gente vai trazer hoje uma questão comentada para você ver como cai lá na sua prova de concurso de residência. Então vamos ler. A história natural da doença, ela refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo, desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação ou morte. Então ele pede o quê? Pode-se afirmar que, e ele faz algumas observações. E agora a gente vai aprender um pouquinho como é esse processo saúde e doença e as fases da história natural da doença. Então a história natural da doença, ela divide-se basicamente em dois períodos. O período pré-patogênico e o período patogênico. E o período pré-patogênico, ele é característico quando ocorre um desequilíbrio entre o hospedeiro e o indivíduo, e assim sendo com a interferência do meio ambiente. E aí, com esse processo de desequilíbrio entre hospedeiro e indivíduo e interferência do meio ambiente, ocorre um processo chamado suscetibilidade, que nada mais é do que a primeira fase desse período pré-patogênico e do período da história natural da doença. Já o período patogênico, ele tem algumas fases. Ele tem a fase pré-clínica, tem a fase clínica e tem a fase de incapacidade residual. Então, a história natural da doença, ela divide-se em dois períodos, pré-patogênico, que tem relação com a suscetibilidade, e no período patogênico, que vai na fase pré-clínica, que antecede os sintomas, na fase clínica, onde eu posso observar os sinais e sintomas da doença, e a fase de incapacidade residual, que é após a doença, quando ocorre alguma incapacidade. E aí a gente tem um modelo que é clássico para cair nas suas questões de concurso, que é o modelo da história natural da doença de Livell e Clark. Então ele foi definido em 2005 e é certo em todas as provas de concurso quando cai história natural da doença. Então é um modelo que aparentemente pode parecer confuso, mas é simples. É só você ter em mente que a história natural da doença tem essas fases que são o período pré-patogênico, que eu falei para vocês, portanto, ele é marcado pela suscetibilidade. E aí, dentro desse período, nós temos que agir com ações de promoção da saúde e proteção específica. E as fases do período patogênico são a fase pré-clínica, que antecede os sintomas, a fase clínica, que é quando o paciente ele já apresenta sinais e sintomas. E daí entra um modelo de prevenção secundária. E, por fim, ele tem a fase de incapacidade residual, que aí entra o nosso modelo de prevenção terciária. Então, é simples o modelo, é só vocês memorizarem, estudarem um pouquinho, compreenderem, e aí vocês vão conseguir acertar todas as questões de concurso. E agora a gente vai para as alternativas que eu trouxe lá na primeira questão. Então, alternativa A. As fases de evolução da doença são 4. Suscetibilidade, ok. Patológica pré-clínica, clínica e de incapacidade residual. Então, ele me deu todas as fases do modelo de história natural da doença proposto pelo modelo de 2005 de Livell e Clark. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Mas, vamos avaliar as outras. Alternativa B. As medidas preventivas, elas podem ser iniciadas a partir da fase patológica pré-clínica. Não, as medidas preventivas, elas devem ser iniciadas lá no modelo da prevenção primária, lá na suscetibilidade, ainda no período pré-patogênico. Então, essa alternativa é incorreta. Alternativa C. As medidas preventivas na fase clínica são denominadas prevenção terciária. Falso, prevenção secundária. A prevenção terciária é lá na incapacidade residual. Alternativa D. Os fatores gerais envolvidos no processo saúde e doença são agente hospedeiro. Falso, agente hospedeiro e ainda o meio ambiente. E por último, a alternativa é tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas denomina-se prevenção primária. Falso, essa aqui é a prevenção terciária que vai evitar futuras sequelas.
Então, galera, só daí a gente vê que nossa resposta correta é letra A. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.